Bom dia, meu povo! Bora então para a aula, dar continuidade aí ao nosso conteúdo da estatística. E o tema de hoje é variância e desvio padrão. Nossa, prof, que é isso? Tu viu só, André? Aqui, hoje eu falei que eu ia colocar um fundo de uma praia, tal, né? Mas daí choveu, daí não me deu clima. Mas nós estamos aqui dentro do tema do nosso pensamento, do nosso cérebro. Beleza? Então, olha, eu já deixei para vocês esse conteúdo, né? Os slides, lá no sistema AVA. Então, vocês podem acessar lá e deixei o texto também, tá bom? Então, vocês podem, sem nenhum problema, acessar lá. Então, vamos ver o que é essa tal de variância e desvio padrão. Vamos ver o que é isso daí. Então, tá aqui. O nosso tema de hoje deve estar aparecendo aí para vocês. Agora eu não consigo ver vocês. Se vocês quiserem falar comigo, abra o áudio aí. Daí eu consigo ouvir, tá bom? Enquanto eu estou explicando aqui, certo? Então, tema aí, variância e desvio padrão. Na aula anterior, sem ser a de exercícios, né, a de revisão, a gente trabalhou sobre medidas de dispersão, né? Essas medidas de dispersão, ela falava principalmente em relação à variabilidade dos teus dados. Ou seja, né, o quanto os seus dados, eles são heterogêneos ou homogêneos. O que é isso? O quanto que os seus dados são diferentes, né? Eu tenho valores muito pequenos, eu tenho valores muito grandes, eu tenho valores ali que estão sempre muito próximos da média, da mediana. Então, isso é que nós chamamos de variabilidade dos nossos dados, tá? Então, na aula passada, nós estudamos essas medidas de dispersão, que ela vai nos mostrar, então, essa variabilidade. Dispersão dos dados é a mesma coisa, então, que variabilidade, tá? Eu não sei se alguma vez aí vocês já ouviram na TV, deixa eu voltar aqui para a primeira tela. Eu não sei se vocês já ouviram alguma vez aí na TV alguém falar assim, tal candidato está, segundo a Datafolha, com 72% dos votos, com variação de mais 2 e menos 2. Vocês já ouviram alguma coisa parecida com isso? Ou variando mais ou menos 2, ou 3, ou 5? Vocês já ouviram mais ou menos esse discurso? Sim? A Lu falou que sim, e o restante? Então, eles fazem lá um determinado tipo de pesquisa e eles falam que o candidato ele está com tantos por cento dos votos, mas podendo variar 2 pontos para cima ou 2 pontos, né, para baixo, tá bom? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que ele está ali no 50, né, um exemplo, né, vamos supor que ele tivesse lá 52%. Então, esse 52% ele pode variar, né? 2 pontos para mais ou 2 pontos para menos. Ou ele pode ter 54, ou ele pode ter 50% dos votos, tá? É isso que a gente chama de desvio padrão, né? O quanto que aquela determinada característica, ela varia em relação à nossa média, né? Lembra que a gente calculou a média, né, nos exercícios anteriores? Agora aqui, quando a gente for falar de desvio padrão, né, de variância e desvio padrão, a gente vai voltar, então, naquela definição lá de média, né, da média aritmética simples, que foi o que a gente fez nas aulas anteriores. Então, aqui, para a gente poder estudar, né, o desvio padrão, que é o quanto essa variação dos dados, ela foge, né, da média dos dados, tá? A gente precisa levar em consideração a média aritmética, tá bom? E para isso a gente tem que fazer cálculozinhos, né? Não adianta, né, gente? Aqui na estatística não tem como a gente esquecer dos cálculos, né? Mas assim, são cálculos que a gente fez até agora. Mais, menos, dividir, essas continhas assim, tá bom?
Então, é sobre isso que a gente vai estar falando hoje, tá bom? Então, vamos voltar lá para o nosso slides, que vocês podem acompanhar depois lá, né, no sistema. Deixa eu ver se eu não vou... Opa, tem uma colega aqui entrando, deixa eu só aceitar. Espera aí um pouquinho. A Brendinha. Bom dia! A Maria colocando ali, esse é um bom tempo para cair a net. Ai, sacanagem, né, Maria? Mas não vai cair, não, nem tá dando temporal, então não vai cair. Vamos voltar lá. Então, vamos continuar aqui firme e forte, guria. Não vai cair nada, não. Vamos lá. Deixa eu ver se eu não vou atrapalhar aqui. Qualquer coisa, eu saio do slide. Ah, até ali dá para vocês verem, tá bom? Então, aqui, como eu falei anteriormente, né, a gente vai continuar aí com as medidas de dispersão, aonde ela vai, então, trabalhar aqui com a gente com a variabilidade desses dados, o quanto que esses dados, eles variam, ok? Então, eu coloquei aqui, inclusive vocês podem acompanhar no texto também, o que seria, então, esse desvio padrão, tá? Que é o que eu estou falando até agora. Tem uma definição bem legal aqui que eu coloquei assim, ó, o desvio padrão é uma medida de variabilidade, que foi a que a gente falou até agora, né? Recomendada porque ela mede muito bem essa dispersão dos dados, né? E ela permite, então, que a gente tenha dados com maior relevância, tá bom? Então, por isso que a gente opta por sempre estar levando em consideração também o desvio padrão. Deixa eu aceitar aqui a coleguinha que está entrando. A Ellen. Bom dia, Ellen. Bom dia, bom dia. Bom dia. Então, olha lá, para a gente poder calcular, né, esse desvio padrão, a gente vai precisar calcular o que nós chamamos, então, de variância, ok? Mas, prof, o que é essa variância? Então, a variância, eu vou voltar aqui para vocês, é quando a gente... Deixa eu voltar aqui. Opa, aqui. A variância é quando a gente leva em consideração a nossa média aritmética, tá? Então, para eu poder verificar essa variância e depois eu utilizar essa variância para o desvio padrão, nada mais eu vou fazer o quê? Eu vou encontrar o desvio, né, dos meus dados em relação à minha média. Então, por exemplo, eu tenho aqui, olha, essas notas aqui de dois alunos, tá? O aluno A e o aluno B. Eu quero que vocês olhem muito bem para essas notas aqui e eu quero que vocês me digam qual desses dois alunos, o aluno A ou o aluno B, tá? Tem as melhores notas. Observem lá o aluno A, né? Ele tem ali as disciplinas e ele tem ali as notas. Daí você olha ali o aluno B, né? Ele tem essas notas tal. Para vocês aí, olhando aqui, né? Só analisando de modo geral. Qual aluno será que tem uma maior nota? O que vocês acham? O aluno A ou o aluno B? Vai pensando aí, compara, para a gente poder, então, aqui interpretar. Qual aluno ali que vocês acham que tem a melhor nota? Conseguiram tirar alguma conclusão? O que vocês acham? Vocês acham que os dois têm a maior? A Rosângela colocou ali. Aluno B, aluno B. Eu fiz, acho que os dois. Então, é mais ou menos isso, tá, Larissa? Porque assim, se a gente for fazer a média desses dois alunos, né, a gente vai verificar que a média deles é iguais, tá? Eles têm a mesma média. Só que a gente verifica que a variação das notas, ela é diferente de um aluno no outro, né?
Isso, Rosângela, mas o aluno B, ele não tem uma nota, vamos dizer assim, abaixo, né, da média estipulada lá pelo aluno, que a gente diz que é a média nota vermelha, tá? Ok? Mas quando você soma todas essas notas e faz a média ela é a mesma, tá bom? Então, quer dizer assim, o aluno, um desses alunos, ele tem as médias extremas, ou seja, ele tem uma nota muito baixa, né? E ele vai ter uma nota muito alta que, entre aspas, ali na hora de você fazer a média, ele meio que compensa, vamos dizer assim, tá? Então, para a gente poder trabalhar com a variância e encontrar o desvio padrão, é justamente isso. Quando eu pego a média desses alunos, a média que eu digo a média aritmética, não a média escolar, vamos dizer assim, né? A média aritmética, tá? Quando eu pego essa média aritmética, a gente vai ver que ele vai dar lá uma nota. Vamos supor, eu não lembro agora qual que é a média dele, mas vamos supor que seja 7, tá? Quanto que as notas desses dois alunos variaram em relação à média, tá? Então, eles variaram, sei lá, 2 pontos para mais, 2 pontos para menos, não sei, né? 4 pontos para mais, 4 pontos para menos, não sei. Então, é isso que a gente vai encontrar. E para a gente poder encontrar isso, a gente tem que comparar a média com cada uma dessas notas, né? É isso que se chama variância, é você comparar a média aritmética com cada uma das notas para verificar o quanto que ela variou. E daí, com esse dado final, a gente consegue encontrar o nosso desvio padrão, né? Se ele variou mais ou menos 2, né? Mais ou menos 3 e assim por diante, tá bom? Deixa eu voltar aqui pro slide, que daí eu vou mostrar como que ficou aqui a média desses alunos para vocês. Então, aqui a gente verificou as notas do aluno A, aluno B. Ó, o aluno B aqui, o aluno A, perdão. Ó, o aluno A, ele ficou em estatística, não sei por que ele ficou em estatística com 4, mas ele ficou aqui em bioestatística com 4, mas lá na anatomia ele ficou com 10. Então, quer dizer, ele ficou com um extremo de nota, né, muito grande. Ele ficou com a nota máxima e com uma nota vermelha. Então, quer dizer, este aluno A, ele está com uma variação da nota maior, né, do que o aluno B, ó, porque o aluno B, ó, ele ficou ali no 7,5, 6, 7, 7,5, 8, ou seja, não teve muita variação na nota dele, tá? Então, é isso que a gente avalia quando a gente trabalha com variância e desvio padrão, tá? É o quanto que esses dados variaram, ok? Então, fazendo aqui, ó, tá lá, a média foi 7, ó. Fazendo a média normal aqui de cada um dos alunos, né, que é a média aritmética simples, a gente vai verificar que somando e dividindo pelo número de, de notas, né, a gente vai ter aqui a média 7, olha lá, né? Os dois alunos têm a média 7. Porém, a gente verifica que, né, o aluno A, ele tem uma variabilidade nas notas maior, né? Só olhando assim, a gente não calculou nada ainda, a gente está supondo que ele tem, né? Olhando assim por cima as notas deles. Por quê? Porque eu vejo um 4 e vejo um 10. Ou seja, tem um, né? Quase um extremo aí de nota. E já o aluno B, ele vai ter ali, né? As notas em torno de 6, 7, 6,5. Então, ele vai ter as notas ali um pouco mais homogêneas, tá bom? Vamos voltar aqui. Deu para entender essa parte ali inicial, essa parte inicial aqui? Sim? E assim, gente, essa questão da variabilidade, a gente vai encontrar muito nos nossos dados, tá? Porque, assim, essa dispersão dos nossos dados, né? Essa variação dos nossos dados. Porque a gente vai ter extremos, né? Vocês vão fazer os testes de vocês lá, com os instrumentos, vocês vão ver que vão ter os extremos. Então, vai ter aquelas pessoas que sempre vão estar na média do teste de vocês, e vai ter aquelas pessoas que vão estar nos extremos, né? Ou ele vai ter uma pontuação mais baixa, ou ele vai ter uma pontuação mais alta. Então, isso é comum a gente encontrar, porque nós, né, nós não somos homogêneos, né? A população, ela não é homogênea. A população, ela tem as suas diferenças, e isso vai refletir nos dados de vocês, tá? Então, isso é comum, é mais comum do que a gente imagina, tá?
Então, é isso que a gente vai trabalhar aqui hoje, beleza? Então, deixa eu voltar lá para vocês nesses slides. E a gente vai, então... Opa, tem alguém entrando. A Rafaela. Bom dia, Rafaela. Bom dia. Vamos voltar aqui. Ok. Então, agora que a gente já verificou que a média são iguais, então como que a gente vai verificar a diferença aí, né, com desses alunos? Deixa eu ver se eu estou aqui na frente. Não, então dá para ficar aqui. Então, aqui, olha, a gente já vai começar a aplicar, então, esse conceito, né, de variância para chegar até, então, o nosso desvio padrão, tá? Para a gente verificar o quanto que esses dados aí, eles alteram em relação, né, à nossa média. Então, eu vou mostrar para vocês aqui o que eu fiz, e daí vocês vão fazer para o aluno B. Eu vou fazer aqui para o aluno A e vocês vão fazer para o aluno B, tá bom? Então, olha lá. Aqui, olha, coloquei só as notas do aluno A. Deixa eu ver onde é que eu tô aqui, ó. Eu coloquei aqui só as notas do aluno A, tá? Como que eu faço? Primeira coisa, né, para a gente poder encontrar essa variância aqui, ó, tá? Que essa é a diferença, né? O que é a variância? É a diferença dos nossos dados em relação à nossa média. Então, olha o que eu fiz aqui, tá? A gente não tinha calculado a média anterior? Ó, a média tá aqui, ó. Média, 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 média. Ou seja, né? A gente calculou aqui a nossa média, ó. Deixa eu voltar aqui. Ó, tá aqui. Ó, a média do aluno A, ó. X barra A, média do aluno A igual a 7. Beleza, então a gente calculou a média. É esse número que tá aqui, ó. Tá? Que eu tô mostrando. Beleza? Eu falei para vocês, né, que a variância, ela leva em consideração, né, o desvio. O que é o desvio? É quando eu pego o meu dado, olha aqui, ó, o meu dado, e eu diminuo, ou seja, eu faço a diferença com a minha média, tá bom? Então, nesse momento aqui, eu vou, num primeiro momento, calcular aqui o meu desvio, ou seja, né, a relação, a diferença entre o meu dado da minha variável, que aqui no caso seria a nota, menos a minha média, né? A minha média aritmética. Então, foi isso que eu fiz aqui, olha, nessa coluna. Eu peguei cada uma dessas notas e diminuí em relação à minha média. Então, tá aqui, ó. 7 menos 7, 0. 10 menos 7, 3. 6 menos 7, menos 1. 8 menos 7, 1. 4 menos 7, menos 3, tá bom? Então, aqui eu tenho o meu desvio, ou seja, o meu desvio é o quê? É a minha variável, é dado da minha variável, né? Menos aqui a minha média aritmética simples, tá? Beleza, aqui nós já estamos a um passo da gente poder encontrar, então, essa variância, tá? Em relação à nossa média, essa variabilidade em relação à nossa média. Se vocês somarem isso aqui, gente, olha, se vocês somarem isso aqui, ele vai dar 0. Olha, fica estranho, né? Como que eu vou somar uma média aqui e ela vai dar 0? Né? Não tem como a gente trabalhar com o número 0 aqui, neste caso, né? Então, o que eu faço? Para eu tirar esses zeros e para eu tirar também aqui, ó, esses números negativos, tá? Porque é esses números negativos aqui que quando eu faço a minha soma aqui, ele vai dar 0. Vocês podem ver aqui, ó, menos 3 com mais 3, ele dá 0. Menos 1 com mais 1, ele vai dar 0, tá? Então, para não dar 0 aqui nessa minha soma, né, do meu desvio, do meu dado em relação à minha média, o que eu vou fazer? Eu tenho que tirar esses sinais negativos aqui, tá? E para eu tirar esses sinais negativos aqui, eu faço uma coisa simples. Eu elevo todos esses numerozinhos aqui, né, do meus desvio, ao quadrado. Olha, pode ver aqui que ele está todos ao quadrado, ó. Tudo aqui ao quadrado. Quando eu levo ao quadrado, tá? Eu elimino o número negativo.
Se eu elimino um número negativo, quando eu for somar isso no final, ele não vai dar zero, tá? Então, já elimino o zero aqui, né, da minha análise, tá bom? Então, o que eu fiz aqui? Olha, eu peguei cada um desses desvios e elevei ao quadrado. Zero elevado ao quadrado é zero mesmo, né? Então, 3 elevado ao quadrado é 9. Ó, o menos 1 elevado ao quadrado, quando eu elevo um número negativo ao quadrado, tá? Eu elimino aqui, né, o seu sinal negativo. Então, ele fica 1. Aqui, 1 elevado ao quadrado é 1 mesmo, a mesma coisa aqui, olha. Quando eu elevo um número negativo ao quadrado, ele fica positivo. Então, aqui, no caso, ele ficou 9, né? O que eu chamo isso daqui, né? É o que próprio, é o que está dizendo aqui a continha. Quadrado do desvio. Então, eu elevei o quadrado do meu desvio, tá? Então, isso que a gente acabou de fazer é o quadrado do desvio, tá? É o quadrado da diferença entre o seu dado e a sua média, ou seja, da sua nota e da média das notas, tá? Quando eu somo aqui, agora ele não vai mais dar zero, ó, agora aqui ele deu 20. Beleza, tá? É com esse número aqui que eu vou trabalhar de agora em diante. Deixa eu só aceitar a colega que está entrando aqui. Vamos manter. Vamos ver aqui. Colega. A Brendinha perguntou ali que eu não estava vendo antes, né? No caso do desvio, só do desvio, tá, Brenda? Vai dar zero ali, sempre vai dar zero, tá? Então é por isso que eu tenho que elevar ao quadrado, para eu tirar aquele zero dali, tá bom? E existe uma fórmula para isso, que vocês vão ver ali no slide agora, que eu vou dar atenção para ela. Só que para não ficar aquela resolução de fórmula enorme, né, para vocês não confundirem a cabeça, tudo, o que a gente faz? A gente faz os cálculos já naquela tabela, que eu acho que é muito mais fácil para vocês entenderem, né? Então, usa a tabela ali já para poder aplicando a fórmula e vocês vão fazendo de um modo mais fácil. Na verdade, a gente vai fazer o desvio padrão para todos os dados, tá? Que é o geral. Tá bom? Mas para a gente poder fazer o geral, a gente vai ter que fazer para cada um primeiro, para depois a gente somar e dividir pelo nosso N, tá bom? Que é isso que a gente vai fazer agora. Então, quando a gente faz tudo isso, é para chegar num desvio padrão geral, como você falou, né? É um desvio padrão para todos os dados, ok? Mas para a gente poder chegar no desvio padrão desse conjunto de dados, eu preciso primeiro fazer para cada um deles separadamente, né? Aquela continha que eu passei para vocês ali, que é elevar ao quadrado, para a gente poder somar e aí sim a gente encontrar o valor para todos. Tá bom? Então, vamos seguir aqui, que daí eu vou mostrar para vocês. Vamos colocar aqui o slide. Ó, quando a gente olha essa fórmula aqui, a gente quase tem um ataque cardíaco, né? A gente quase tem um ataque cardíaco aqui, ó. Tá bom? Mas não precisa ter nenhum ataque cardíaco, não, porque aqui vai dar certo, ó. Esse S2 aqui, ó, esse S2, ele é o símbolo aqui para a variância, tá? Então, S ao quadrado nada mais é para nós do que a variância, tá bom? O que é essa variância? Olha, é a soma dos quadrados. O que é essa soma dos quadrados? É isso aqui, ó. Tudo isso aqui que eu fiz aqui, olha, o 0 ao quadrado, 3 ao quadrado, todos esses numerozinhos que eu fiz ao quadrado aqui, e eu somei no final, é a soma dos quadrados, ó, tá? Que é isso aqui. Olha, somatório, tá? Do meu desvio ao quadrado. Aqui, ó, o meu desvio ao quadrado, ó, o meu desvio ao quadrado. Cheguei aqui no final e eu somei, né? Então, tudo isso aqui da fórmula, ó, tudo isso aqui da fórmula é isso aqui, ó. Né? Então, por isso que é mais fácil a gente fazer aqui na tabela
né, que você consegue fazer um por um ali separadinho e organizar melhor, do que você pegar isso aqui, ó, ele fazer aquela linha enorme aqui, colocando todos os dados e depois confunde na hora de levar o quadrado, de somar, de multiplicar, vira a maior bagunça ali, né? Então, colocando assim na forma de tabela, fica mais fácil para a gente poder organizar aí as ideias, tá? Deixa eu apagar aqui, que eu rabisquei tanto o bogosto aqui, que nem dá para ver o número 20 ali. Mas esse número 20 aqui, para nós, é essa soma dos quadrados que eu mostrei para vocês aqui nessa forma, tá? Para a gente poder chegar, então, a esse valor de variância, né, para depois a gente calcular, então, aí, o nosso desvio padrão, eu tenho que pegar toda essa soma aqui, tá? Eu vou pegar essa soma aqui, tá? Que é a soma dos quadrados, e eu vou aqui, ó, dividir pelo meu N, que é o número total que eu tenho de dados, ou no caso aqui, o número total de notas que eu tenho, menos 1, tá bom? Então, aqui, ó, quantas notas eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 notas, tá? Então, aqui neste caso, eu vou pegar 5, que é o meu N, menos 1. Então, aqui ele vai dar 4, né? Beleza? Então, tá aqui, olha. O 20, que é a soma, né, dos meus quadrados, dividido por 5 menos 1, que é o meu N menos 1, vai ser igual, então, a 20 dividido por 4, que a nossa variância aqui, ela é igual a 5, tá? A nossa variância, ok? Que é a diferença, né, dos meus dados em relação a cada uma das médias. Então, aqui, ó, esse dado em relação a esse igual a esse em relação a esse, e assim por diante. Cada um deles, tá? Beleza. Então, essa variância é igual a 5. Mas para a gente poder chegar até o desvio padrão, tá? A gente vai continuar esse cálculo. Mas antes da gente continuar o cálculo, eu quero saber se vocês entenderam o que eu fiz até aqui. Deixa eu salvar isso. Deixa eu salvar. Salvei. E eu quero saber se vocês entenderam o que eu fiz até agora. Para a gente poder chegar à nossa variância. Certo? Então, eu peguei cada uma das minhas notas, dos meus dados, fiz a diferença entre a média, para não dar o zero final ali, né, na nossa soma, eu tive que elevar esse número ao quadrado. Elevando esse número ao quadrado, eu tirei, né, a possibilidade de dar zero na nossa soma final, que é a soma dos quadrados. Tirando, então, o zero, somando, ele vai dar um número, ok? Aí, este número, que é a soma dos quadrados, a gente divide pelo N, que é o nosso número de dados, né, a nossa amostra, menos 1. Agora eu pergunto para vocês, por que eu coloquei menos 1? Né? Eu coloquei o número da minha amostra, menos o 1. Por que será que eu utilizei isso? Vocês têm ideia? É uma coisa bem boba. O porquê que eu diminuí ali o N menos 1? Vocês conseguem pensar em alguma coisa? Por que eu colocaria o menos 1? Porque antes você levou ao quadrado? Tem a ver, Rosângela, tem a ver, né? Porque a gente quer eliminar o quê? A gente quer eliminar o zero, né? Então, é mais ou menos ligado a isso, tá bom? Então, assim, olha, eu coloco um N menos 1 justamente, tá? Porque, assim, se eu utilizar toda a minha amostra, quando eu for fazer a diferença entre o meu dado e a minha média, quando a gente soma, sempre vai dar zero ali, né? Então, o que eu faço? Eu pego o meu N e diminuo um dado. Se eu tirar um daqueles dados, eu já diminuo a chance de dar zero. Então, por isso que eu coloco N menos 1, para diminuir ainda mais a chance de não dar zero no final. Porque é como se eu tivesse tirado um membro lá da minha amostra, tá? E se eu tirar um membro da minha amostra, já diminui mais ainda a chance de não dar zero. Então, está relacionado, sim, com o elevar ao quadrado, porque eu quero eliminar a possibilidade, então, da minha soma lá dar zero. Tá? Então, é por isso que a gente usa o N menos 1.
Tem alguns livros, tá, gente, que vocês vão encontrar que eles não diminuem, tá? Eles mantêm o N, não faz o -1 ali, N -1, e assim, os resultados eles ficam um pouquinho diferentes, tá? Não está errado, beleza? Mas é de acordo com o estatístico, quem escreveu o livro e tal. A Sônia, que é essa autora que eu utilizo para a gente poder estudar aqui a estatística, ela utiliza, então, né, essa teoria de diminuir a amostra, né, -1, para diminuir as chances, então, de dar 0, tá bom? Então, a gente vai seguir o que essa autora, ela utiliza. É uma autora muito boa, ela é bastante conceituada e é o que a gente observa também na maioria das pesquisas, tá bom? Então, beleza, agora que eu já falei para vocês aí o porquê, né, de a gente utilizar o N-1, a gente tem que chegar nessa coisa aí do desvio padrão, né? Como que eu faço isso? Eu vou pegar esse valor da variância e tirar a raiz quadrada dele, tá? Fazem aí para mim, né, façam aí para mim, qual que é a raiz quadrada de 5? Qual que é a raiz quadrada de 5? Peguem aí a calculadora e façam aí para mim, né, raiz quadrada de 5, quanto que vai dar? Vamos ver aí como que vai sair o nosso desvio padrão. Raiz quadrada de 5. 2,23. Exatamente. Então, esse valor é o valor do desvio padrão. Agora, vamos ver o que significa isso, tá? Então, eu vou voltar ali nos slides. Vamos voltar. O que significa esse 2, nananana? Então, vamos lá. Voltei aqui. Então, nós chegamos aqui até esse número, que é a variância. Beleza. Agora, eu tenho que chegar até o desvio padrão, que é para verificar o quanto que todos esses dados aqui, eles variam em relação à nossa média. Para isso, basta eu tirar a raiz quadrada, então, né, dessa variância. Então, tá aqui, ó. Ficou meio estranho aqui, mas é isso, ó, tá? O desvio padrão, que agora ele é representado por S, tá? Então, eu vou colocar o Szinho aqui, ó. Desvio padrão. Ele vai ser representado agora pelo Sinho, ok? Eu tiro a raiz quadrada, tá? Da minha variância, que é o que a gente calculou até agora, tá bom? Então, na verdade, assim, ó, esse quadrado que tá aqui, olha, para a gente poder tirar esse quadrado, ele vai para cá na forma de raiz quadrada. Mas isso é coisa de matemática, vocês não precisam saber. Vai direto lá e tira a raiz quadrada para não confundir aí a cabecinha de vocês, tá? Então, vamos tirar isso aqui daqui. Aí, beleza. O pessoal já fez aí, né, para nós, o valor aqui da raiz quadrada, então, de 5, e a gente verificou ali que fazendo o arredondamento, né, que ele dá 23,606, nananana, fazendo ali um breve arredondamento, ele dá 2,24. Então, isso daqui é o meu desvio padrão. Tá, mas o que significa isso daqui? Significa que, tá, eu tenho aqui a minha média, que é 7, então, vou colocar aqui, ó, a minha média é 7, tá? E que as notas deste aluno, do aluno A, tá? Ele varia 2,24 para mais e que ele varia, né, de 2,24 para menos, né? Então, naquele conjunto de notas dele, ele vai ter notas que vão estar ali, ó, com 2 pontos para mais ou 2 pontos para menos, tá? E isso em relação ao quê? Em relação à minha média, tá? Eu sempre tenho que ter aqui em relação à minha média, tá bom? Beleza, agora, para a gente verificar qual aluno que teve maior aí, né, variabilidade desses dados, a gente tem que calcular do aluno B, né, porque se a gente não calcular do aluno B, a gente não vai poder comparar aqui com o aluno A. E é isso que a gente vai fazer agora. Deixa eu ver se eu coloquei aqui para vocês os slides,
para vocês copiarem. Aqui, ó. Aqui está a nota do aluno B, tá? Então, agora a gente vai fazer este exemplo aqui. Tudo que eu fiz lá no A, vocês vão fazer aqui para o aluno B. E a gente vai comparar os dois. Quem teve, então, o maior ou maior desvio padrão para verificar qual do conjunto dos dados teve, então, maior variabilidade. Tá bom? Deixa eu só colocar de uma outra forma aqui, porque daí eu quero ver vocês, para a gente poder interagir aqui, dessa forma aqui fica mais difícil. Deixa eu manter aqui. Eu vou colocar os dados diferentes para vocês. Eu vou compartilhar aqui, ó, uma janela. Que daí eu fico aqui com vocês e a gente vai interagindo. Dá para vocês enxergarem com esse tamanho aqui? Vamos ver que vocês conseguem enxergar aí? Deve estar aparecendo para vocês daqui a pouquinho. Dá para vocês enxergarem os numerozinhos? Ah, beleza, então. Então, tudo que eu fiz, né, no anterior, vocês vão fazer agora. A média não precisa fazer, né, porque a gente já calculou a média dos dois alunos, a gente já viu que a média é 7, né, então não precisa calcular novamente, tá bom? Então, agora é só fazer o primeiro, que é o desvio, depois o quadrado do desvio e colocar na fórmula. Tentem fazer aí, daí vocês me falam. Enquanto isso, eu vou pegar aqui a chamada e acho que eu já vou fazendo a chamada para a gente não perder tempo. Deixa eu ver se é esse aqui. Não, não é. Hoje é dia 17. A Alana. Vou fazer a chamadinha. Vamos ver se a Alana tá aqui. Não. A Alana Pastoreiro. Andréia. Presente. A Brenda. Brandinha. Tá aqui. A Carolina. Não. O Douglas. A Fabiana. A Franciele. A Ellen. O Júlio. A Ellen tá aí. O Júlio. A Larissa. O Lucas. A Manuela. A Lu. A Manuela, não? Maria Gabriela. A Mariana. A Mari. A Rafaela. Cadê a Rafa? Ela entrou, eu lembro que ela entrou. Rosângela. Tá aí. E o Ian. O Ian está conosco hoje? Não. Então, beleza. Depois, caso alguém entrar aí.
Júlio, acorda! Cadê o Júlio? Júlio pegou no sono ali. Chamei ele nem tchum pra mim. Então, vamos lá. Que nada, Rô. Tá tirando ronco aí. Aqui, beleza. E aí, conseguiram fazer? Ou estão fazendo ainda? Querem mais um tempinho? Prof, o meu deu um número pequeno, 0,8. 10,8 no que mesmo? Já no desvio? Sim, já no desvio deu 0,80. Será que tá errado ou tá certo? Será? Acho que não dá. Porque não pode variar muito também. Na verdade, assim, as notas dele variaram bem pouco, né? Vamos ver. Mas eu acho que pode ser isso mesmo, porque as notas dele, você viu que ficou ali 7, 6,5, 7,5. Teve ali uma nota um pouquinho maior que foi o 8. Então pode ser que seja mesmo. Vamos calcular ali. Vamos esperar o pessoal terminar. Aí a gente calcula aí. Quando vocês terminarem aí, vocês me dão um sinal aí. Deu baixo também, Larissa? Mas eu acho que pode ser isso mesmo, porque a nota dele não variou muito. Quem teve uma variação maior ali na nota foi realmente, né, o outro aluno, que ele tirou 10 e tirou 4 na outra, então a nota dele variou mais. Então vamos ver. Uhum. Então vamos voltar aqui para outra tela. Eu vou deixar em maior. Para a gente poder então calcular. Vamos lá. Se você, Lu, só me fala se vocês estão vendo aqui. Tá ok, né? Abre o áudio aí para mim e fala se vocês estão vendo. Sim, dá para ver. Ah, então tá, beleza. Então aqui, ó, vai pegar o 7,5 menos 7, o 6 menos 7, o 7 menos 7, 6,5 menos 7, 8 menos 7, tá? Aqui é 7,5. Então aqui vai dar meio, aqui vai dar menos 1, aqui vai dar 0, aqui vai dar menos meio, e aqui vai dar 1. Então, a gente já verificou que se for somar aqui vai dar 0, né? Então, aqui, ó, a soma, ele vai ser igual a 0, porque esse 0,5 com menos 0,5 já vai dar 0. O menos 1 com menos mais 1 vai dar 0. E 0, 0, então ali, nesse caso aqui, então já deu 0, tá? Agora, o que eu vou fazer? Para tirar esses números negativos e para que eu possa eliminar essa soma 0,
vou elevar tudo isso aqui ao quadrado. Então, 0,5 ao quadrado, menos 1 ao quadrado, aqui 0 ao quadrado, menos 0,5 ao quadrado, aqui 1 ao quadrado, e agora aqui eu vou colocar os valores, certo? Então, ali, quando eu pego o 0,5, né, elevo ele ao quadrado, ele vai ficar, então, para nós, 0,25. Então, aqui, 0,25, certo? Menos 1 ao quadrado só vai servir mesmo aqui para eliminar esse negativo. Então, ele fica 1. 0 ao quadrado é 0. Menos 0,5 ao quadrado, a gente vai eliminar esse negativo aqui e vai multiplicar normal. 0,25. 1 ao quadrado vai ser 1 mesmo, tá? Fazendo essa soma aqui, tá? Que é a soma dos meus quadrados, né? Quanto que deu aí a soma de vocês? Vamos somar aqui, 0,25 mais 2, que eu já estou somando ali, né? O 0 mais 1, e mais 0,25. 2,5. Foi aí o que deu de vocês também? Vamos voltar aqui. Vamos salvar isso, né? Que a gente não quer perder. Vamos ver se vocês chegaram a isso também. Foi o que vocês chegaram? O pessoal tá colocando ali, sim, sim, sim. Ah, beleza. Agora vocês vão para a gente poder chegar, então, até o desvio padrão. Nós já temos ali uma parte da variância. Agora a gente vai fazer o restante do cálculo, tá? Então, deixa eu voltar. Eu acho que dá para eu fazer aqui. Não, vou colocar mais. Vou deixar maior mesmo. Vai ficar melhor para vocês verem. Então, aqui, olha, agora a gente tem, então, né, o S ao quadrado ainda. Lembrando lá da nossa fórmula, né? Que a nossa fórmula é essa daqui. Né? Agora a gente tem que pegar aqui o nosso N e dividir por menos 1. Então, continua sendo 5 dados, né? Normal, é o nosso N, a nossa amostra. Então, aqui vai ser 2,5 dividido. O N aqui, no caso, é 5 menos 1. Então, continua 2,5 dividido por 4. A nossa variância deu 0,625. Então, isso aqui é a nossa variância. Vamos guardar isso aqui e escrever. Variância. Certo? Mas agora a gente precisa encontrar o nosso desvio padrão. Tá? Para fazer o desvio padrão é igual à raiz quadrada da minha variância. Tá? Então, a minha raiz quadrada de 0,625, S é igual 0,79. Pode arredondar aqui se vocês quiserem, para desvio padrão igual a 0,8. Então, aqui ficou meio no cantinho, né? Mas eu passo para cá. Então, nosso desvio padrão igual a 0,8. Então, vamos lá. A nossa média aqui foi 7. Então, vamos colocar aqui, ó. Nossa média é 7, tá? Então, no caso do aluno B, a nota dele variou mais ou menos aí 0,8 para mais e 0,8 para menos. Então, quer dizer, o desvio padrão dele é menor em relação ao colega que ele teve aqui, olha, o desvio padrão dele de 2,24. Ou seja, as notas do aluno A, ele teve maior variabilidade em relação à nossa média. Já aqui para o nosso colega B,
a variabilidade dele em relação à média, ela é bem pequena, 0,8, né? Se a gente for ver, é mais ou menos isso mesmo, olha. De 7, a maior nota dele deu 8, né? Então, aqui, aproximou do mais ou menos um ponto aqui, olha, tá? A menor nota dele, 6, também, olha, variou lá um pouquinho, quase chegando num ponto, né? Não, chegou um ponto, 0,8. Aqui, ó, 6,5, né? Então, tá dentro aí, né, da variação, tá bom? Então, mais ou menos ali as notas dele em relação à média variaram, ou seja, o desvio padrão em relação à média é cerca de 0,8, tá bom? De desvio. Deu para vocês entenderem, então, ali? Como que se calcula, então, esse tal de desvio padrão? E como que ele interpreta? Sim? Ah, e agora? Porque, assim, geralmente, quando a gente está trabalhando lá na estatística, né, e analisando os nossos dados, é muito comum a gente encontrar isso em porcentagem, tá? Porque, assim, a gente viu que tanto a variância, né, quanto o desvio padrão, ele não tem unidade, né? Ele não tem uma unidade. Daí, então, o que que eles fazem? Geralmente, eles expressam isso em porcentagem, né? Como que a gente faz para poder expressar isso em porcentagem? A gente utiliza o que a gente chama de coeficiente de variação. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, no slide, que estava já no slide e eu pulei. Estava aqui. Deixa eu abrir maior aqui. Então, para a gente poder representar melhor, né, isso na hora de discutir os dados, eles utilizam aqui, olha, o coeficiente de variação. O que que é esse coeficiente de variação? É quando você pega, então, o seu desvio padrão, tá? Divide ele pela sua média aritmética e depois multiplica por 100. Por que que você multiplica por 100? Porque daí você tem a porcentagem. Então, você vê quantos por cento, né, teve, então, de variação, ou seja, de dispersão dos seus dados. Então, vamos fazer para esse exemplo aqui. Deixa eu apagar um pouco desses riscos aqui, para sobrar aí um espacinho para a gente poder escrever. Eu não consigo apagar aquele ali. Acho que é porque eu já salvei. Mas eu vou fazer aqui no cantinho, acho que dá. Então, aqui, ó, o coeficiente de variação. O coeficiente de variação é igual. O nosso desvio padrão aqui dá nota A, né? Esse daqui é do aluno A. A gente verificou que foi 2,24. Então, coloca aqui 2,24 dividido. A média das nossas notas, a gente verificou que foi 7. Então, a gente coloca o 7 aqui. Depois que fizer essa divisão, a gente multiplica por 100. Então, aqui o coeficiente vai ser igual a 2,24 dividido por 7 é igual a 0,32. 0,32. Multiplica por 100, né? Ele vai dar aí, então, o nosso 32%. 32%, tá? Calculem agora o coeficiente de variação do aluno B. Deixa eu salvar isso aqui, manter. Vamos colocar ali no aluno B. Tá aqui. Calculem para nós aí rapidinho, então, esse coeficiente de variação. Vou colocar aqui no cantinho, ó. Coeficiente de variação é igual ao nosso desvio padrão, dividido pela nossa média, vezes 100. Então, façam aí e me digam, então, qual que deu esse valor aí.
Quanto que deu? Que eu não tô vendo vocês, por isso que eu tô perguntando. Nossa, ficou muito ruim aqui. Muito pequenininho. O da nota B, o coeficiente de variação dele foi 11,4%. Contra 32% do aluno A. Então, o que isso está dizendo para mim, tá? Então, vamos colocar aqui em cima, ó. Eu tenho aqui 32 do coeficiente do aluno A e 11,4 do aluno B. Então, o que está dizendo para mim, tá? Que o aluno A, tá? Ele tem um coeficiente grande, né? Um coeficiente maior, que indica para nós que a dispersão das notas, no caso aqui, né? Que a dispersão dos dados em relação aqui à média, né? Que foi 7, ela é maior, tá? Então, aqui a dispersão em relação à média é maior. O quanto que ela é maior? 32%, tá? Aí aqui, ele está dizendo para mim que a dispersão dessas notas, desses dados, em relação à minha média, ela é menor, né? Ela é 11,4%, tá bom? Então, as notas que tiveram maior dispersão ou maior variabilidade foram, então, as notas do aluno A. Vamos salvar isso aqui. Bateu, então, como de vocês aí? A Lu já tinha colocado aqui, 0,11, 11,43. Beleza, então bateu aí os resultados. Deu para vocês entenderem, gente, essa questão da variação? Então, assim, olha, vocês podem tanto utilizar, né, o coeficiente de variação, que vocês, então, vão estar aí utilizando uma porcentagem, ou vocês podem utilizar aí o desvio padrão mesmo, tá? Não se utiliza a variância, tá bom? Se utiliza o desvio padrão, porque daí você consegue mostrar o quanto que variou para mais e o quanto que variou para menos, tá? Então, agora vocês sabem, quando tem aquelas pesquisas lá, né, eleitorais, falando que o candidato, né, ele variou tantos pontos para mais e tantos pontos para menos, a gente está, então, falando que ele variou em relação à média, né, que também os outros candidatos obtiveram, tá bom? Por isso que eles falam 5 pontos para mais e 5 pontos para menos. Então, quando vocês ouvirem falar o Bonner lá falando disso, vocês já sabem o que é. Beleza? Então, eu vou procurar aqui um exercício para a gente poder treinar isso. Enquanto isso, dá uma olhadinha lá no texto. Vocês conseguiram baixar o texto? Baixa lá o texto para vocês e deem uma olhadinha num exemplo que tem ali, que é o exemplo... Tem ali um exemplo que é o 5.8, calculando o desvio padrão ali. Ele traz uma tabela com 3 consultórios, e daí, então, tudo que a gente fez, ele faz uma tabelinha ali, comparando, né, o atendimento de 3 consultórios. Então, eu achei bem legal ali para verificar qual tem um atendimento ali mais rápido. Achei bem legal. Então, dá uma olhadinha nesse exemplo, enquanto eu vou pegar aqui um... Ô, Brendinha, é um texto que eu deixei para vocês lá no portal. Tá escrito texto, desvio padrão. Baixem o textinho lá e dá uma olhadinha nesse exemplo.
Enquanto isso, eu vou pegar aqui um exercício para a gente poder fazer. Então, deixa eu tirar esse compartilhamento aqui. Vamos ver se eu acho aqui um exercise para a gente fazer. Estou abrindo aqui o exercício. Conseguiram baixar lá o texto? Deixa eu ver aqui. Legal. Legal. Achei um exercício aqui para a gente fazer. Eu vou colocar esse exercício para vocês no material. Daí vocês abram lá no material daqui a pouquinho, tá? Peraí, deixa eu salvar aqui, que daí eu vou colocar para vocês lá. Eu vou colocar como exercício. Não vou colocar na pastinha de atividade, tá? Porque é para a gente fazer aqui em sala. Deixa eu só salvar bonitinho aqui para vocês. E eu vou colocar lá no sistema. Deixa eu abrir aqui o nosso sistema. Eu acho que eu já perdi aqui. Vamos tentar. Vou colocar, tem uma pastinha lá de vocês que tá como variância e desvio padrão. Eu vou colocar nessa pastinha que tem o texto e os slides. Então, ele vai para lá. Eu não sei se vocês vão conseguir abrir, talvez. Mas, vamos ver. Vai que abre, né? Qualquer coisa eu salvo ele em. Já vou salvando ele em PDF também. Atualiza lá o materialzinho de vocês que vai ter ali o exercício estatística, variância e desvio padrão. Eu vou salvar ele também aqui em PDF, caso vocês não. E a data ali tá errada também, né? Eita, nem mudei a data. A data tá errada, tá, gente? Mas não tem problema, não. Vai dar igual o exercício. Quando eu for salvar aqui, eu já vou mudar certinho. Então, eu vou salvar em PDF. Aqui. Já vamos salvar isso em PDF. E daí, quem não consegue abrir no Word, vai conseguir abrir no PDF. Eu já coloco o grande aí para vocês verem o exercício. Vou colocar lá na pastinha. Vamos abrir aqui. Olha, se eu ganhasse pelo número de cliques que eu dou, eu tava rica, hein, gente? Tem que clicar aqui para colocar as coisas, hein? Agora tá completo. É para fazer aqui, tá?
aqui agora para a gente desenvolver ali o exercício, tá bom? Não é para entregar, não. Daí na próxima aula eu faço uma listinha bem bonita, daquelas que vocês gostam. Bem recheada de exercício. Não, na próxima aula é a nossa prova, né? Beleza? Então eu vou compartilhar aqui com vocês o exercise. Vamos compartilhar aqui o exercício. Júlio. Oi, prof. Não, é que eu fiz chamada, você estava dormindo na hora que eu fiz chamada. Não, prof, minha net aqui tá horrível porque tava caindo um pé d'água. Ah, eu sei, eu tô brincando, homem de Deus. Eu coloquei Ai, pra prof, ver mas se eu queria mesmo estar dormindo com essa chuva, meu Deus do céu. dorme depois, E dorme à tá em tarde. construção aqui em casa. Que beleza, que maravilha. Maravilha. Então, ó, vocês conseguiram baixar lá os exercícios, então vamos fazer esse aqui do colesterol e daí o outro vocês façam em casa daí, tá? Em casa, vocês estão em casa, né? Vocês façam depois da aula. Que coisa, até a gente acostumar com isso, né? Mas tá aqui, ó, no exercício, esse aqui de nível de colesterol, né? Ele pede então para calcular aí a média, né? A variância e tal. Então, antes de tudo, o que vocês têm que fazer? Antes de tudo, tá? Calcular a média. Então, como que vai fazer a média? Até vou dar um espaço aqui para a gente poder já iniciar isso aí. Aqui. Então, primeiro de tudo, a gente tem que calcular a média. Primeiro de tudo, tá? Depois que vocês calcularam a média, aí vocês vão vir aqui e calcular o desvio em relação à média, que é pegar, então, cada um desses valores aqui e diminuir pela média que vocês obtiveram aqui. Então, é a primeira coisa que vocês têm que fazer, calcular a média, tá? E a média vocês já sabem, já estão carecas de saber como que faz. Então, bora lá calcular essa média aí. Aí, gente, eu vou sumir aqui um pouquinho, que eu vou abrir a janela ali que tá muito quente aqui. Ó, eu tenho o poder da invisibilidade, ó. Ups, fiquei visível. Sumi. Voltei. Gente, eu tenho a capa do Harry Potter também, ó. Tem o poder da invisibilidade, olha aqui. Sou show, cheio de efeitos especiais. Né? Olha, não é verdade, ó, no mundo real a gente queria ter, né? Olha, queria ter uma capa do Harry Potter. Agora você já estraguei o sonho de vocês do Harry Potter, da capa dele. Nada mais é do que um pano verde. Muito bom, né? Ai, gente, tem que brincar um pouco, né? Porque senão a gente fica loucos. Tá, vamos ver aí quanto que deu a média de vocês. Vamos ver aqui a média. Falem para mim quanto que deu a média de todo aquele colesterol lá que a gente tá vendo. Vamos ver aqui. 214 a média, então já vamos colocar ali a média. Já vou escrever aqui. Que a nossa média aqui deu 214 de colesterol. Beleza, agora a partir daqui a gente já consegue fazer o desvio em relação à média. Então, 260 menos 214, 160 menos 214, 200 menos 214, 210 menos 214, 240 menos 214.
Agora, então, é só a gente fazer, né, a diferença. Então, 260, 46... Deu mais ou menos isso ali, o de vocês, que eu coloquei? Sim? Agora é elevar tudo ao quadrado, né? Pegar cada um desses valores e elevar ao quadrado. Quanto que deu aí a soma dos quadrados de vocês? Dá um número grandão. Meu Deus, 5.920. 5.920. 920. A Rô também já colocou ali. 5.920. Então, vamos lá. Aqui a nossa variância é igual à somatória, né, dos meus dados e da minha base no quadrado, dividido por n menos 1. Então, essa aqui é a nossa variância. Então, vamos lá. Isso aqui a gente já fez, já deu aqui, né? 5.920 dividido. N menos 1. Quantos números a gente tem? Quantos dados? 1, 2, 3, 4, 5. Tá? 5 menos 1. Opa. 5.920 dividido por 4. 5.920 dividido por 4. 1.480. 1.480, que é, então, a nossa variância. Então, agora a gente vai ver quanto que deu aqui a raiz quadrada disso, para a gente poder, então, encontrar aí o nosso desvio padrão. Raiz quadrada deu 38 o meu aqui.
O meu desvio padrão deu 38,47. Ou 38,5 dá para colocar. Eu arredondei para 5. Vamos arredondar aqui para 38,5. Tá, o que isso aqui tá me dizendo, tá? Então, vamos lá. Então, a gente vou ter que dar mais um espacinho aqui para baixo. Deixa eu dar mais um espaço aqui. Letra B, vai mais para baixo aqui, minha filha. Vai mais para baixo. Isso. O que isso está me dizendo? Então, a gente viu ali que a nossa média de colesterol do povo deu 240, né? Que é a nossa média aqui, tá? O que isso está me dizendo? Que a variação desse colesterol que eles verificaram, ele foi 38,5 para mais ou 38,5 para menos, né? Então, em relação à média, esses dados variaram 38,5, tá bom? Então, aqui, de 214, olha aqui o 240, ele está dentro ali da faixa de alteração, tá? O menor, aqui que foi o 200, também está dentro dessa faixa aqui de 38,5, em relação à nossa média. Então, tá aí. Se quisesse, no caso, calcular aqui o coeficiente de variação, também poderia, mas a gente não está comparando, né? A gente não está comparando ali. Aqui só tem um conjunto de dados que, né? Então, acho que não tem o porquê a gente calcular o coeficiente. Agora, vamos supor que você tivesse dois conjuntos de dados, que nem as notas que a gente verificou anteriormente, aí seria interessante a gente fazer o coeficiente para verificar qual dos dois conjuntos de dados, né, que teve uma maior variação. Nesse caso aqui, só tem um conjunto de dados, eu não vejo por que a gente calcular aí, né, o coeficiente de variação, tá bom? Prof, Então, peraí, deixa eu voltar aqui, peraí, oi, pode falar. eu não tô entendendo um negócio ali. S é variância. S ao quadrado. É variância. Isso. Aí, quer ver? Desce um pouquinho Será que a imagem. eu escrevi alguma coisa errada? Pode ser que eu tenha escrito algo errado. Aqui. Mais fácil eu não tá entendendo. Aí tá ali, você fez a somatória, dividiu por n-1, aí deu 1480. Aí você colocou igual S ao quadrado, ou seja, a variância é isso. Isso aqui é variância, isso. Aí S é desvio padrão? Isso, deixa eu escrever aqui. Ah, Pensei que eu tinha tá. colocado errado. Ah, tá, entendi agora, entendi. Falei isso, será que eu coloquei algo errado? Então tá aqui, ó. O S é o desvio padrão, né? Então, para você encontrar o S, o que você vai fazer? Raiz quadrada da minha variância, né? S é o Raiz quadrado. quadrada, isso, de Entendi. 1480 é igual a 38. Eu fiz direto, né? Deveria ter feito certinho, né? Então dá pra gente fazer aqui, ó. Que às vezes eu acho que vocês estão já em sintonia ali, né? Entendendo tudo, e eu vou fazendo direto, mas tem que ser tudo, né? É que eu comecei um certinho. pouquinho atrasada, aí eu tava fazendo, tipo assim, um pouco antes de você, aí eu não tava escutando, digamos assim, o que você tava falando. Não, tranquilo. Olha lá, ó. Obrigada. Desvio padrão, raiz quadrada da minha variância. Aí agora sim, né? Desvio padrão é igual a 38,5. Agora sim, agora tá certinho. Pronto, Obrigada, agora. Certo? Agora vocês podem fazer ali o próximo, tá? Que aqui então ele pede o seguinte, ó. Vou até colocar na outra página para não ficar inteiro aqui. Aqui ele pede então para vocês colocar. Aqui ele colocou para calcular aí o desvio padrão. Aqui ele colocou o coeficiente de variação, né? Então, beleza. Então, vai fazer o mesmo procedimento, só que aqui vocês vão ter que fazer duas vezes, né? Então, vocês vão ter que fazer uma tabelinha para o peso e uma tabelinha para o comprimento,
tá? Que ele mediu aqui o peso cães, né? Os pesos de 10 cães e o comprimento de 10 cães, tá? Então, daí, aqui vai ter que fazer 2 vezes aquela tabelinha para poder encontrar, então, o nosso desvio padrão para cada um deles. E daí, no final, faz o coeficiente de variação, tá bom? Então, isso aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho, tá? Então, faz aí esse do peso aqui, daí depois vocês fazem o outro. Só para ir treinando mesmo, para vocês entenderem aí a lógica dos cálculos. Ainda tem uns minutinhos aí, né? Quem quiser já ir tirando dúvida, já tira dúvida. Gente, perguntas vocês, em relação à prova, né? Vocês têm alguma dúvida em relação à prova? Eu acho que as dúvidas vão surgir tudo na hora da prova. Essas dúvidas vão surgir tudo na hora da prova. Jesus, Maria José. Daí você vai responder a gente na hora da prova, prof. Vou nada, eu vou esquecer tudo no dia da prova. Vou esquecer tudo. Ai, gente do céu. Se eu soubesse o tanto que a gente se preocupa com vocês. Mas vai dar tudo certo. Só fazer com calma. Só fazer com calma que tudo dá certo no final. Ah, Rosângela, você querendo demais, né, minha Fro? Não, mas se for uma dúvida assim que realmente seja comum, a gente esclarece a dúvida, mas eu não vou falar a resposta. Óbvio, né? Não pode falar a resposta, óbvio. Sim, tipo, qual o resultado? Qual é a letra que eu devo marcar aqui? Ai. Pode, Larissa, pode sim. Eu vou, assim, deixa eu explicar um pouquinho como vai funcionar. Então, assim, vai ter cálculo na nossa prova. Isso a gente fez cálculo aqui até agora, e não vai ser na prova que eu não vou pedir, né? Então, vai ter cálculo. Então, o que vocês vão fazer? Eu vou colocar os exercícios, né? Lá na prova. Vocês vão anexar os resultados dos cálculos na última questão que eu vou deixar. Vou deixar tudo escrito lá para vocês. Vai ter lá, anexar aqui os arquivos, as fotos, né, dos exercícios, a resolução. Aí vocês anexam tudo numa partezinha só. Aí vocês podem anexar até 10 arquivos, né, de foto, para eu corrigir, tá bom? Mas não vai ter 10 exercícios de cálculo, pode ficar sossegado, tá bom? Mas daí vocês conseguem anexar as fotos, né, do que vocês resolveram no caderno. A única coisa é que vocês vão ter que, em todos os cálculos que vocês fizerem, vocês vão ter que colocar o nome de vocês em cima, para eu saber que é a prova de vocês, né? Então, por exemplo, lá, exercício 3, daí coloca o nome em cima, o teu nome, tira a foto e manda. Então, sempre tem que ter a sua identificação, para eu saber que essa prova é sua realmente. Só isso. Então, Brenda, eu não vou aceitar arquivo do Word, tá? Eu vou aceitar só do caderninho mesmo, tá bom? Do Word não, porque daí vai dar problema. Tá? Só a fotinha mesmo da prova. Pode ser, mas tem que ter você feito os cálculos no caderno. Pode ser, colocar todos os arquivos no Word e mandar, né? Pode ser, mas não escrever a prova no Word, entendeu? Porque eu já fiz isso e deu problema. Então, eu prefiro que vocês escrevam no caderno, tire foto.
Se quiser anexar, não tem problema. Oi? Era isso mesmo minha dúvida, porque toda vez que eu faço tarefa, eu tiro foto do caderno e Ah, colo no Word e mando. Eu vou poder fazer isso, né? Vai. Ah, Só então tá. lembrando que tem que tirar a fotinha com o seu nome, tá? Ah, sim. Tá bom, então. Pode sim. Porque assim, já nos outros semestres eu fiz aceitando o arquivo do Word, nossa, deu muita confusão de resolver a prova no Word, sabe? Nossa. Então, assim, para não ter confusão, né, vamos fazer então dessa forma que eu acho que foi o que deu melhor, assim, o resultado. Eu acho que é isso, gente. Eu acho que vai ser bem tranquilo. Que eu já fui conversando com vocês, já fui falando como, né, vai ser, então acho que vai ser bem tranquilão. Vamos ver então aqui. Deixa eu fazendo a média aqui para ver quanto que vai dar. Então eu vou fazer aqui, ó, a média do, do peso e aqui a média do comprimento. Então vamos ver aí quanto que vai dar. Deu 18,4 aqui o peso de vocês? Não? Então, deixa eu somar novamente. O meu deu 20,3. Então, acho que eu esqueci algum número. Peraí, vou somar de novo. Vinte e três, 22, 21, mais 17, mais 28. Ah, eu acho que eu esqueci de colocar o 28. Mais 19, 14, mais... Isso mesmo. Dá 20,3, né? Agora eu vou fazer ali do segundo, ver quanto que dá a média do segundo. A média ali, tudo bem? A média do outro deu 102,3, Lu? Você chegou a fazer? Não? Ah, tá. Não, Não, eu beleza. tô concluindo ainda o primeiro. O primeiro, não, beleza. Beleza, Júlia, a gente já tá encerrando aqui também, tá? Deixa eu... . 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 7. 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
Alguém mais está fazendo aí? Estão conseguindo tirando as dúvidas? Eu vi que estou vendo ali que a Lu está fazendo. Cadê o restante? Estão tudo me enganando? Só a Lu que aparece ali para mim, minha fiel escudeira. A Rô tá fazendo. Isso aí, Rô. Firme e forte. Prof, já tem o resultado da primeira? Não, a gente vai fazer junto. Quanto Ah, que deu o teu? A gente vai corrigir na semana que vem, Lu. Ah, Vou então deixar tá bom. corrigir na próxima aula daí. Tá, então tudo bem. Aí, se quiser ir fazendo a outra, vai fazendo. Daí a gente corrige lá depois da prova. Eu faço a correção da prova com vocês, daí a gente corrige os exercícios. Na quinta-feira. A nossa prova é na quarta, né? Às 10. Aí eu corrijo tudo junto. Fala, Blendinha, é na quarta, né? Às 10 horas. Beleza, isso mesmo. Então, deixa eu tirar aqui da gravação para não ficar também enrolando.